Olá, aqui é Gustavo Abadi e é uma alegria poder gravar esse vídeo, né? Eu na verdade eu estou regravando ele. Algumas pessoas me pediram para contar o meu testemunho, né? Existia um vídeo já que eu tinha feito quando eu já morava lá em Canela. E esse vídeo acabou se perdendo, né? Eu deletei uma conta do Google onde estava vinculada do YouTube e ele acabou se perdendo, acabou indo embora. O título que eu coloquei é Como eu me tornei católico e eu queria rapidamente assim explicar como é que foi essa minha travessia. Em primeiro lugar, eu queria dizer duas coisas. A primeira é que esse vídeo aqui não está sendo feito e nem pode ser usado para provocação, nenhuma provocação. Né? Então, qualquer pessoa que pegue este vídeo e utilize para, olha só, né, ele está falando para provocar os evangélicos, essa postura lá não é uma postura católica, ela não é uma postura cristã. Então, esse vídeo não serve para isso. Né? Este vídeo tem o objetivo de edificar as pessoas, né? De saber que está acontecendo um movimento importante na Igreja de Cristo, que é um movimento de retorno de muitos evangélicos à Igreja Católica, do qual eu faço parte. Em segundo lugar, eu particularmente eu não gosto do termo conversão. Eu me converti a Cristo aos 12 anos de idade. Eu gosto muito de usar pessoalmente o termo travessia, né? Ou seja, onde eu saio do protestantismo e me torno católico romano. Né? Como se você atravessasse o rio Rubicão, né, para chegar a Roma. Dito isso, algumas questões simples. Eu, até os meus 30 anos de idade, eu convivi entre evangélicos. Eu nasci e me criei evangélico. Né? Eu nunca tinha sido católico. Eu não fui batizado na infância como católico, como a maioria das pessoas acontece. Eu sempre tive uma vida de protestante. Então, quando eu me dei por gente, eu nasci e me criei dentro de uma igreja pentecostal, na Assembleia de Deus do bairro Glória, onde a minha mãe ainda congrega. Minha mãe é pentecostal, meu pai faleceu também no pentecostalismo. E eu fiquei lá até os meus 16 anos, fui muito zeloso no meu pentecostalismo, eu devo muito à igreja pentecostal, especialmente a Igreja Assembleia de Deus, especialmente a experiência do batismo com o Espírito Santo e a vida dos carismas, dos dons do Espírito. Depois dos 16 anos eu fui para a igreja presbiteriana, conhecida por ser uma igreja calvinista clássica. Fiquei até os meus 17 até os 21, 22 anos de idade. Depois eu tive uma experiência muito boa na igreja anglicana e dentro do anglicanismo a igreja episcopal carismática, onde eu fui ordenado pastor. Presbítero, né? Eles conservam os três graus da ordem. Na medida em que eu fui mudando de comunidades protestantes, que eu fui me tradicionalizando, algumas inquietações que eu tinha com o catolicismo foram mudando. Como eu disse, eu fui criado na Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus o anticatolicismo é muito forte. O protestantismo em geral ele é muito forte, mas em algumas denominações protestantes é mais forte do que outras. No caso da Assembleia de Deus é isto. Era muito mais forte lá, a ponto das pessoas entenderem o catolicismo romano como uma seita. Só que, inclusive, para minha infelicidade, para minha vida de penitências, eu ensinei isso. Então eu sei o que se passa na cabeça das pessoas que ensinam que a Igreja Católica Romana é uma seita.
né? Similar à macumba, que a igreja católica é a prostituta da Babilônia, etc. Qual é o problema disso? O problema é que a grande verdade é que eu não convivia com católicos genuínos. Para você ter uma ideia, eu tinha só um tio que tinha se tornado católico, uma família toda de pentecostais. E este tio era um homem muito bom, continua sendo um homem muito bom, porque afinal de contas é vivo, mas ele não testemunhava a fé, né? De uma forma íntegra, de uma forma que pudesse contrastar em termos apologéticos ao resto da família. Né? Então a gente sempre enxergava ele como uma pessoa que né, é católico. Né? Então isso causa alguns problemas. Né? Depois. Desculpa a interrupção aqui, tá no meio do lar aqui, né? E então assim, eu sempre tive uma visão complicada a respeito do catolicismo, uma visão ruim, reducionista, mentirosa, especialmente porque o que eu recebi das pessoas, dos meus mestres, era mentiroso também. Mas isso foi mudando na medida em que eu fui saindo de algumas denominações mais fundamentalistas, indo para umas mais abertas, que levam a racionalidade a sério. Há um ponto em que em que um pastor presbiteriano ele disse: Gustavo, você precisa fazer um curso de ecumenismo. E eu fui fazer um curso de ecumenismo na Escola Superior de Teologia aqui da ISLP, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e tinha gente de todo tipo, sabe? Católicos, evangélicos, presbiterianos, luteranos, batistas, metodistas. E foi muito, apesar de ser um ambiente minado pela teologia da libertação, foi muito bom para eu poder conhecer as pessoas. Saber que existe direita e esquerda dentro das denominações. E aos poucos, né, eu fui me tradicionalizando, se é que eu posso te falar assim. Né? Dito isso, já na igreja anglicana, com 22 para 23 anos, eu já vinha pondo em xeque algumas das crenças que eu tinha, né, a respeito do catolicismo romano. Já fazia 3, 4 anos em que eu estava assim, estudando a fundo o assunto, lendo o catecismo, lendo documentos, procurando entender por que é que o catolicismo dizia uma coisa e praticava outra. Isso porque assim, eu tinha uma visão muito caricatural da Igreja Católica. É o chamado espantalho. Né? Quando você vai desmanchando esse espantalho, você vê que na verdade ele não é aquilo que ele diz ser. Então, ocorre que eu e a minha esposa, nós estávamos incumbidos de criar uma missão episcopal aqui no Rio Grande do Sul, do ramo em que nós estávamos inseridos. E nisso tinha um pastor, amigo, né, de uma igreja congregacional, que estava começando um grupo e nós não entendemos que, não vou começar uma coisa, eu vou ajudar esse amigo. E nós começamos a conviver com eles, com uma comunidade congregacional que era muito opressora, no sentido de todo mundo quer saber da vida das pessoas. Tal. Até que chegou um ponto que ficou insustentável. Né? Não reconheceram as minhas ordens, não reconheceram o meu esforço e nós nos atritamos e decidimos sair. Quando isso foi acontecer foi por ocasião do conclave oriundo da renúncia, né, de Bento XVI lá por 2013. E eu me lembro que eu trabalhava numa empresa de segurança na área financeira e eu assisti todo o conclave.
E fiquei espantadíssimo, assim, esteticamente era muito bonito, mas muita coisa começou a fazer sentido. E vale dizer o seguinte, já há algum tempo nós já vínhamos convivendo com o hoje padre Kleber Eduardo dos Santos Dias, lá de Bagé. Ele estava no seminário. Com ele nós vivemos algumas experiências realmente de ver uma pessoa testemunhando a fé católica na sua integridade, na sua força. E aquilo foi muito especial para mim. E que especial a experiência que eu tive, ainda pastor anglicano, ainda pastor episcopal, de ir até o mosteiro cisterciense Nossa Senhora de Nazaré, em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Eu vi uma liturgia católica, de verdade. E eu percebi, ainda bem carismático como eu sou, a presença do Espírito Santo nesse local e a força que havia da tradição da igreja expresso dentro daquele mosteiro. Um mosteiro pequeno, mas muito, em construção, mas muito bonito, e que hoje faz parte do meu coração, faz parte da minha vida, porque os irmãos hoje fazem parte da nossa família. E eu tive uma experiência muito rica lá nesse mosteiro, nós participamos das horas completas com eles, e foi impressionante. Eu digo que lá eu me ajoelhei evangélico e me levantei católico, porque eu já não podia mais acreditar que aqueles homens não eram meus irmãos, não faziam parte da minha família. Era da minha crença de que éramos irmãos em Cristo. Mas o abade do mosteiro foi muito paciente comigo e muito verdadeiro. Ele disse: você não poderá participar da Eucaristia, pois você é protestante. Mas você pode assistir. E aquilo foi suficiente para começar a mudar a minha cabeça, mudar o meu coração. Convivendo então com o seminarista Kleber, ele me alcançou materiais, se dispôs a tirar algumas dúvidas. Convivia também com um casal muito especial que depois veio se tornar nossos catequistas, que é o José Rosa e a Daniela Macedo. Católicos de verdade, que levam a sério a igreja, que vão a fundo. E eles foram desmanchando, né, na convivência com a gente, aquela imagem de católicos de IBGE. Mas de gente séria, comprometida, que conhece a sua igreja, que ama a sua igreja e que vive ela de verdade. Né? Teologicamente, para um protestante se tornar católico não é fácil. Porque a gente vem carregado de uma história teológica, de uma história emocional muito forte. Né? Para vocês terem uma ideia da dificuldade emocional e teológica que a gente vivia, por exemplo, esse discurso ele é inconsciente, mas racionalmente você vê que ele não se sustenta. Existe uma corrente que graça dentro do protestantismo, e até um pouquinho às vezes ela aparece de novo dentro da igreja católica, mas ela é muito perigosa, que é o restauracionismo. O que quer dizer isso aí? É aquele pensamento de que até o ano 300 depois de Cristo, né, a igreja primitiva se manteve, e aí com Constantino, com a chamada, quando o cristianismo se torna oficial, né, religião oficial do império, que não é verdade, né, mas que algumas igrejas protestantes vendem essa mentira, a igreja entrou num período de trevas. E só foi despertar lá no século XVI com Martinho Lutero, com o Renascimento e com as reformas protestantes. Então, a igreja passou 1200 anos na escuridão, no cativeiro babilônico, e o Espírito Santo não agiu. Veja, isto racionalmente por si só não se sustenta. Porque você tem ali algo muito grave. Quer dizer que Deus não foi onipotente e descumpriu as suas promessas de guardar a sua igreja. Eu acreditava nisso, muitos evangélicos acreditam nisso, e é por isso que é tão difícil fazer a travessia.
Mas isso foi se desmanchando quando começou a cair a ficha, quando eu comecei a conviver e conhecer as tradições cristãs, conhecer os autores cristãos através desse casal, através do Kleber. Mas não é possível. Então, quando a gente se atritou com essa comunidade onde a gente vivia, chegou um momento em que a gente disse, olha, não dá mais para ficar. Eu disse para minha esposa, ou nós voltamos para a igreja presbiteriana, ou nós vamos definitivamente para a igreja católica. E minha esposa por dentro já estava, assim, com o coração disposto. Eu dizia que ela era uma criptocatólica. Se você olhar aí no YouTube, tem, né, coloque aí como me tornei católica, que é o testemunho da Camila. No outro vídeo eu fui abri muito mais essas questões, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, o que me trouxe à Igreja Católica foi o Espírito Santo, que mexeu no meu coração, e eu acredito firmemente que eu não estaria aqui se não fosse a vontade de Deus. Que esta é a Igreja de Jesus Cristo, que Ele fundou esta igreja, e me chamou para ajudar a viver a fé com intensidade, com alegria, com fervor. E muitos evangélicos, muitos protestantes que estão se tornando católicos estão vindo com esta mesma pegada, com essa mesma vibe. Então a ideia é justamente explicar isto. Né? O que me fez me tornar católico, eu li Scott Hahn, eu li Chesterton, eu li John Henry Newman, homens. Mas assim, o que me trouxe foi, de fato, o testemunho vivo através das pessoas. Um testemunho que não era sectário, que não rejeitava as pessoas, mas muito pelo contrário, que acolhia e explicava com amor, como manda o Concílio Vaticano II. Né? Lá no Decreto Unitatis Redintegratio, ele diz para os fiéis viverem a fé com intensidade. Uma vida de testemunho, uma vida de santidade, para que aqueles que estão fora possam ver a luz da fé. E eu vi a luz da fé na vida do Kleber, na vida do José, na vida da Dani. E foi isso que nos trouxe. Vejam, eu fui ordenado ministro anglicano no dia 7 de junho de 2012. No dia 1º de julho de 2013, eu colocava os pés dentro de uma igreja católica, na paróquia Auxiliadora, e onde nós vivíamos a nossa primeira missa. A Camila estava grávida do Natan, e aquilo foi uma bênção para a gente. Hoje nós estamos aqui na Igreja Católica, crentes que Deus nos quer aqui para servir, acima de tudo para servir, né? Sem sectarismos, sem legalismos, mas crentes que Deus está no comando de todas as coisas. Eu espero que essas palavras possam responder às dúvidas de algumas pessoas, e eu não pretendo ser exaustivo neste vídeo como eu fui no outro, né? Mas eu espero que vocês gostem e que vocês conheçam um pouco dessa minha história. Eu estou à disposição, Deus abençoe vocês e obrigado. Até!